para você que está conectado na internet, muito bem-vindo à segunda aula do Foca no Enem. Hoje nós estamos recebendo os dois professores, você que está ligadinho com a gente na TV já sabe disso. Estamos falando de Geografia e Física e vamos começar a nossa aula aqui na segunda tela com Geografia, professor Juliano. Bom, trazendo aqui, seguindo a ideia lá das energias, das fontes de energias, ok? Então a gente vai falar agora um pouquinho mais das energias renováveis. Né, que o nome renovável vem porque ela tem a capacidade de se renovar naturalmente, ok? Diferente dos combustíveis fósseis, como petróleo, né, gás natural, carvão mineral, que demoram muito tempo a serem renovados, podemos dizer assim. Então, a velocidade que nós vamos consumir vai chegar um momento de esgotamento desses recursos, ok? Então, aqui na questão tem, a empresa vai fornecer 230 turbinas, né, para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá a capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então, eu estava falando especificamente de um tipo de energia renovável, né, que é a energia eólica, né, que é a energia à base dos ventos. Okay? Então, tá lá. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Redução da utilização elétrica. Bom, teoricamente, quanto mais você criar uma capacidade de produção de energia, maior será o consumo dessa energia também. Né? Então, quanto mais energia você tem disponível, mais você vai ter disponibilidade de uso. Então, redução da utilização de energia elétrica não se encaixaria com essa ideia. Ampliação do uso de bioenergético. Bom, a ideia da bioenergia ou da biomassa, né, ou do biocombustíveis, eles são derivados do quê? Da utilização de vegetais, ou no caso da biomassa, né, da decomposição da matéria orgânica, que vai produzir um gás metano, e a partir da queima desse gás eu consigo produzir energia elétrica, ok? Então também não se encaixa com a notícia da questão. C, a expansão das fontes renováveis. Aí já começa, porque a energia eólica é uma energia renovável, né? Junto com a energia geotérmica e com a energia solar, ok? Então tem grande chance de ser a resposta. Contenção da demanda urbana e industrial. Novamente, a ideia da primeira pergunta lá que a gente começou na TV, ok? O consumo de energia, o consumismo, né, tem uma relação com o consumo de energia? Tem. Quanto mais a nossa sociedade de hoje em dia, que é urbana e industrial, ela tem uma necessidade de maior consumismo, maior vai ser a produção de energia para dar suporte industrial a esse consumo de energia, ok? E não se encaixa, né, com a ideia da questão. Então, intensificação da dependência geotérmica. Bom, a energia geotérmica, alguns talvez não conheçam, né, que é a energia que vem da origem do calor do núcleo da Terra, né, do subsolo. Então, dos vulcões, né? Então, por exemplo, um país que usa muito essa energia é a Islândia, que é uma ilha vulcânica. Então, eles têm vulcões disponíveis para o ser humano captar esse vapor do vulcão e transformar isso em energia elétrica. Aqui no Brasil, o nosso uso é muito pequeno, né? A gente usa basicamente em 2 pontos do país, que é em Caldas Novas, em Goiás, e em Poços de Caldas, em Minas Gerais, porque são áreas de águas termais. Então, o calor, o vapor dessas águas termais, eles reutilizam para a produção de energia elétrica. Mas o potencial de produção é ínfimo, tá? Em comparado aos demais. Então, no caso da questão, se ele está falando da energia eólica, né, que é uma energia renovável, então a resposta, letra C, expansão das fontes renováveis de energia em nosso país. Ok? Para um tema você tem que ter conhecimento de vários outros para poder... Nessa questão aqui mesmo você precisaria... que por eliminação você chegar à resposta certa. Isso, você precisaria compreender todo o mecanismo das matrizes energéticas brasileiras e do mundo de forma geral, né, para você conseguir eliminar as alternativas e chegar na sua resposta correta. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Essa do Enem de 2011. Bom, lá na questão do Enem de 2011, ele vai tratar um pouco o quê? A ideia da chegada de empresas multinacionais no país, né, com a ideia da expansão agrícola. Mas a expansão agrícola é motivada ao quê? Ao uso do biocombustível. Né? Então, aqui na questão, uma empresa norte-americana está expandindo suas operações para o Brasil, né, para explorar o mercado de pinhão manso. Né? Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas, ou seja, uma semente transgênica. Né? Ela foi modificada para ela se adaptar a uma determinada característica. Okay? Sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosa, utilizada hoje na produção de biodiesel e de querosene de aviação. Então, a ideia do biocombustível é o quê? Aproveitar as matérias naturais, né, vegetais, para transformar isso em combustíveis. Para quê? Para que a gente possa diminuir o consumo dos combustíveis fósseis.
né, que são altamente danosos à natureza. Então, a tecnologia, no caso aqui, né, do biodiesel e da transgenia, auxiliando na questão dos impactos ambientais. Aí tem lá, a partir do texto, a melhoria agronômica das sementes de pião manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de quê? Bom, o pião manso, né, a gente não utiliza isso na nossa alimentação em grande quantidade. Basicamente, o pessoal da região sul já utiliza isso, né, na sua alimentação. Então, não é um tipo de cultura, né, agropecuária que nós utilizamos com grande intensidade. Então, é uma coisa desconhecida. Então, a chegada dessa semente híbrida, né, com um pouco mais de características, né, adaptadas ao nosso clima, isso vai favorecer o quê? Então, ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. A própria questão, ela já me falou que as sementes elas são híbridas, elas foram adaptadas a alguma coisa. Então, a letra A, ela tem condições de ser a resposta. Por quê? Eu adaptei o pião manso para que ele se adaptasse ao nosso clima quente, já que esse pião manso é um tipo de árvore que se adapta a lugares mais frios ou de climas temperados. Então, a maioria do nosso país ele tem climas tropicais, então áreas quentes. Então, essa alternativa A ela tem uma certa relevância. B, beneficiar os pequenos produtores camponeses de óleo para a venda direta ao varejo. Bom, a questão da transgenia, né, da questão das sementes híbridas, é uma coisa muito boa, mas é muito cara. Então, não é qualquer produtor, principalmente os pequenos produtores, que eles vão ter acesso a essa tecnologia. Ah, mas aí tem produtores, né, menores que têm acesso. Sim, mas geralmente não são todos. E a gente sabe que no Brasil, devido à nossa péssima distribuição de terras, a gente vai ter uma pouca quantidade de pessoas concentradas em grandes terras, com muito dinheiro na mão e com muitas tecnologias. O restante dos pequenos produtores vão ser aquela agricultura mais subsistência, comercial também, mas em menor proporção. Então, isso não vai chegar a todos. C, abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em favor das fontes alternativas. Bom, é uma coisa que é difícil de acontecer, mas pode ocorrer no futuro. A gente já tem várias alternativas de vários países do mundo tentando diminuir. Mas não vai mudar a ideia aqui do Brasil abrir oportunidade econômica, certo? D, baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas energéticas de valor econômico superior. Também não, né? Ela não está, esse pião manso ele não está dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso cardápio brasileiro, né? Então, isso precisa de uma transformação cultural e isso demora muito tempo. E letra E, reduzir o impacto ambiental pela não emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. Bom, na verdade aqui o biodiesel, o querosene de aviação, eles são misturados, no caso aqui, né, o biocombustível com o diesel comum. Então, na verdade, ainda vai ter uma produção, uma diminuição, mas para o Brasil, como ainda a gente não usa essa matriz energética em grande quantidade, nós não vamos atingir essa redução desse impacto ambiental. Então, a resposta aqui é a letra A, né? Ampliar as regiões produtoras para a adaptação do cultivo de diferentes condições climáticas. Ok? Muito bom. A gente já tem pergunta de geografia? Temos sim? Vamos ver uma pergunta agora? Meu nome é Ana Heloísa e eu gostaria de saber qual a relação da ditadura militar com a chegada da energia nuclear no Brasil. Nossa, que pergunta. Bom, professor. Bom, muito bom. Bom, assim, a nossa ditadura militar ela foi influenciada pelo governo americano. E a nossa ditadura militar ela começou no período da Guerra Fria, né? Então, relembrando aí a Guerra Fria, né? A Guerra Fria é a disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo, onde o capitalismo era representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela ex-União Soviética. Então, a influência americana na nossa ditadura militar também influenciou o quê? A chegada de novas tecnologias, inclusive a tecnologia das energias nucleares ou termonucleares. Isso também, né, já que o nosso governo era militar, você ter um controle, você usufruir daquela energia também dava um certo poder, né, ao país, já que não era todo mundo, todos os países que tinham condições de manusear aquela tecnologia. Mas, lembrando que a tecnologia que chegou até nós na época, né, que foi em 1948, era uma tecnologia, teoricamente, que não era tão moderna, ok? Então, a gente já começou um pouco atrasado. Isso também reflete no quê? Em todo o processo que nós tivemos desde 1948 até hoje, nós só temos 3 usinas, 2 em funcionamento e 1 em construção, que é a Angra 1, 2 e a 3 está em construção. E o potencial de produção delas é muito pequeno. Comparado a toda a produção de energia do país, ela só está em torno de 3%. Então, é uma relação próxima, né, na questão geopolítica, mas, assim, o governo utilizou isso também como uma plataforma para o governo militar também ter mais poder perante a sociedade e de forma internacional.
Nós temos outra pergunta agora, a pergunta da Jennifer. Eu gostaria de saber se com a descoberta do pré-sal o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo. Bom, Professor. o petróleo em si, né, é a energia mais utilizada do mundo. Né? Então, o Brasil nunca foi um país detentor de grandes reservas de petróleo. Até poucos anos atrás, quando se descobriu o pré-sal, né, uma camada de petróleo que está abaixo do oceano. Então, com a descoberta dessa grande reserva, que é uma grande reserva de verdade, o Brasil se tornou autossuficiente. Isso é verdade. Tá? E dizem até alguns que nós teríamos a capacidade até de exportar petróleo. Então, o Brasil vai diminuir um custo muito grande, né, de importação de petróleo com isso, né, e também vai baratear outros mecanismos, já que o petróleo ele tem uma gama de subprodutos. Então, o Brasil, respondendo à pergunta da aluna, o Brasil se tornou autossuficiente, sim, né, e isso vai melhorar bastante a nossa influência no mercado internacional. Vamos voltar para o slide? Acho que é a nossa lá. última questão, se eu não estou enganado. Vamos para a questão de geografia. Isso. Lá no Enem de 2010, caiu uma questão que falava o seguinte: deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Então, podemos dizer assim, que é uma questão problema, né? Ele quer saber especificamente o quê? Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é mais indicada para esse local específico que está descrito aqui no texto, ok? E que vai causar o menor impacto ambiental. Então, ele cita aqui características do local. Ele fala que é um vale, então, relembrando aí a questão de um vale, eu tenho duas áreas altas ao redor e no centro eu tenho uma depressão com um rio cortando ao meio, ok? Que ele cita aqui que é cortado por um rio, ok? Ele fala que é de difícil acesso, então isso, se precisar interferir alguma coisa com a montanha, essas coisas, então vai dificultar a geração de energia. Ele fala a questão do rio, então pode ser uma energia hidráulica, okay? Eu posso utilizar o rio, mas aí qual é o problema do rio em um vale? É que o rio está muito baixo, ele é plano, então a velocidade da água, não tem queda d'água, então isso vai interferir numa produção de energia hidrelétrica pequena, baixa, ok? Aí vamos para as alternativas. A energia termoelétrica, lembrando que a energia termoelétrica, ela vou dar um exemplo prático do nosso dia a dia, seria como fosse uma panela de pressão, eu preciso aquecer uma água, então a termoelétrica ela usa combustíveis fósseis, geralmente, óleo diesel, gás natural, mas no Brasil a gente conseguiu fazer uma alternativa barata e renovável, que é o bagaço da cana. Okay? Devido ao processo da produção do açúcar, do álcool, do etanol, sobra-se o bagaço. Esse bagaço eu vou reutilizar na queima da termoelétrica para diminuir os impactos ambientais e também diminuir o custo da produção. Okay? Então, a termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Tá, pode ser, mas a termoelétrica, como eu preciso queimar, ela gera um alto impacto ambiental, então ele quer um menor impacto, certo? A eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Bom, teoricamente daria certo, mas qual é o problema? Para mim instalar os aerogeradores, eu tenho que subir a montanha, que é o local mais adequado, onde vai chegar a maior quantidade de vento. E aí a própria questão diz que é difícil o acesso. Então isso vai fazer com que essa energia eólica se torne muito cara. Então, talvez até gere um menor impacto ambiental, mas o custo não vai compensar. C, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Bom, a energia termonuclear, né, ela é até, podemos dizer, renovável, mas o problema é o quê? O seu vazamento radioativo e o seu lixo atômico. Okay? Então, isso não gera muito impacto ambiental. D, fotovoltaica, que é outro nome para a energia solar, ok? Pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Aí, voltando ao texto, no próprio texto diz que a incidência solar é alta. Então, é uma energia renovável, que gera pouco impacto ambiental, e a própria região recebe uma alta incidência solar. Então, a resposta, letra D, ok? Letra D, muito bom. É uma energia que está, inclusive, muito em alta, né? A gente fala muito de instalar na sua casa, colocar no telhado. Ela está muito mais acessível hoje a gente, né? Fala o muito custo dela diminuiu bastante. Energia solar. Professor, muito obrigado. Vamos fazer uma dança das cadeiras. O senhor senta na cadeira do Thales. Senhor, os caras são mais novos do que eu. Estou chamando os caras de senhor aqui. Tem uma pergunta ainda?
Não, para Juliana não. Tem para o professor Thales de física. Vamos ver de quem é a pergunta. Meu nome é Adriel Pacheco e qual é o fenômeno da luz que dá origem às miragens? Qual o fenômeno da luz que dá origem Essa às é boa, miragens? né? Professor. Faz um tempinho, né, que a prova não fala muito de miragem, mas esse fenômeno ele é muito decorrente em algumas outras questões, que é a refração. A refração da luz é a passagem da luz em meios de diferente índice de refração ou até mesmo no mesmo meio quando muda a densidade desse meio. Então, o que acontece na miragem, né? A gente tem a luz passando de um ar mais aquecido para um ar menos aquecido, ou seja, um ar mais quente para um ar mais frio. Então muda-se a densidade desse meio e a gente acaba que a gente vai ter a decorrência de um pequeno desvio da luz. Esse desvio da luz é que vai ocasionar as miragens. Então é um dos fenômenos ondulatórios que a prova pode trazer, tá? Que é a refração. Vamos de questão, professor? Da matéria mais fácil do Enem? Essa é a mais fácil. Vamos lá. Disparada mais fácil da prova. Então, ó, a gente tem uma questão, né, que fala aí de um tipo de energia que a prova adora usar, tá? Mas que muitos críticos da prova falam que não cai esse assunto na prova, que é a física moderna, né? Mas, se eu não me engano, né, a competência 6 e a habilidade 22 que se pede na prova, se fala no discernimento que o candidato deve ter, né, da diferenciação que a gente tem que ter entre a matéria irradiada e essa velocidade dada a essa massa, que é o famoso efeito fotoelétrico, né, que deu aí um prêmio Nobel a Albert Einstein, né, é por onde ele ficou tão conhecido esse evento, né? Então, essa brincadeira aqui, né, que é o efeito fotoelétrico, explicado por Einstein em 1905, divide a física ondulatória entre a clássica e a física moderna. Então, essa problemática toda, ela acontece entre o século XIX e o século XX, entre 1895 e 1905, tá? Entre Hertz e Einstein, onde eles começam a ter algumas indicativas que quando a luz irradiava sobre metal, ela começava a retirar elétrons, dando origem, né, a pequenas fagulhas luminosas, ou seja, acelerava, né, dava energia cinética a esses elétrons. Então a questão aí, ela traz aí, né, em alguns outros anos, esse em particular, traz uma questão que fala sobre essa aplicação. Ou seja, né, esse efeito fotoelétrico hoje em dia está presente mais no nosso cotidiano do que a gente pode imaginar, como, por exemplo, nas portas automáticas, no acendimento automático de lâmpadas, entre outras coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Hoje em dia, até torneira, né, você vai num banheiro de um shopping e quando você se depara, quando passa a mão na frente da torneira, ela sabe que você está lá e liga aquela torneira automaticamente. Então, alguns fenômenos físicos que a gente, né, lidar no dia a dia é tão decorrente na prova que a gente nem imagina o quanto. Então, tem lá na questão, olha lá. Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons dessa matéria, desse material. Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes dos postes de iluminação, na abertura automática de portas, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarmes. Esse efeito pode ser usado para fazer a transformação de energia, é um fator muito usado na prova, as transformações de energia. Então fica ligado, gente, transformação de energia é algo muito incidente nas provas. Essa energia que ela está falando é uma energia, né, mediada da luz sendo transformada em eletricidade. Eu estou ligando, eu estou acionando uma carga. Então o que a gente tem aí? Ó? Eu tenho energia de uma radiação luminosa, energia radiante, sendo transformada em velocidade para esse elétron, que vai virar um fóton elétron, tá? Então essa energia aí, ó, ela vai ser transformada, tá, em cinética. Segundo o nosso grandioso Albert Einstein, que deve estar se tremendo em sua catatumba, né, de felicidade por essa questão linda e maravilhosa, ele diz, ó, amigo, eu transformo energia radiante, energia luminosa, em energia elétrica. Mas por que trouxe cinética? Porque energia elétrica é a movimentação das cargas. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu movimentei o elétron.
Eu fiz com que o elétron saísse de um lugar e fosse para outro. Eu estou dando energia cinética a esse elétron. Eu estou fazendo com que ele se movimente. Eu estou fazendo criar ou gerar uma pequena corrente elétrica. Tá? Então, questão muito linda para a nossa prova, que pode sim decorrer de outras questões, ou seja, pode ser usado com outras aplicações. Resposta correta, D. Letra D de amor. Radiante para cinética. E agora vamos a uma pergunta, nós temos aí mais uma. Vamos lá. Meu nome é Guilherme Henrique e a prova costuma trazer mais de uma questão sobre mecânica. A prova costuma trazer mais de uma questão sobre mecânica. Isso é um essa assunto... vontade de adivinhar o que vem na prova é muito grande, né? Os alunos têm essa preocupação. Vai cair fórmula? Vai cair tal assunto? Vai ter mais de uma questão de mecânica? É possível ter essa fórmula do que o Enem vai pedir naquele ano, professor? Ou é melhor estudar tudo? Gente, é um anseio muito grande que os alunos têm em sala de aula, né? Nas escolas e cursinhos que a gente passeia ou anda em todo ano. E é algo que os alunos perguntam muito, o que cai mais, o que eu estudo mais, né? O que é mais incidente, o que caiu mais no ano passado, o que caiu nos últimos 10 anos. Então, o aluno acha que o professor, às vezes, é um pouco de guru, né? Então, não tem como a gente adivinhar. Ah, eu vou cravar que vai cair 2, 3, 4, 5 questões de mecânica, tá? Mas é um assunto muito incidente, é um assunto muito... grandioso para a nossa prova. A mecânica ela se divide em diversas pernas, né, que pode vir com várias questões, como questões de dinâmica, questões de cinemática, questões de energia, de transformação de energia, né? E então ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir embebida em diversos conteúdos, ou diluído em diversos outros conteúdos. Por exemplo, a gente pode ter uma questão de mecânica dentro de eletricidade, né? A transformação de energia, por exemplo, potencial gravitacional em energia elétrica, como a gente viu aqui na questão que foi no ar na TV. Então, a gente pode ter essa mecânica de diversas formas. A forma mais amedrontada que ela pode vir são as questões de dinâmica, as questões de força, né? Onde a gente tem aí alguns tipos de forças, alguns sistemas, né, conservativos de força que podem vir para a prova. Mas o aconselhável, gente, é dar uma revisada em tudo, ter aquela calma, ter a paciência, e quem está preparado não vai ter medo de 1, 2, 3, 4 ou 10 questões de mecânica para a prova. Gente, estuda tudo que vai dar certo. Professor, é muito difícil. Não. É a mais fácil que tem. É a mais fácil que tem. Difícil a gente fazer uma redação em 2 horas, gente. Isso é muito difícil. Para mim, isso é aterrorizante. Professor, vamos para mais uma questão aí. Dá uma olhada em mais uma questão. Isso, gente. Ó, essa é uma questão, né, que não é tão decorrente nas provas, que é essa brincadeira de troca de calor ou até mesmo troca de temperatura. Geralmente a prova vem, né, com algumas questões, né, variadas, 1 ou 2, às vezes não cai, às vezes cai. Então, aquela velha coisa de adivinhar o que a gente acha. Tá? Como a gente vem aí, né, de um tempo sem grandes chuvas, e esse ano deu uma pequena mudada no clima, então a gente pode ter esse ano algumas questões que falam dessa transformação de calor. Então tem lá uma questão muito corriqueira para a prova, que é a diferença do conhecimento científico para o conhecimento popular, o conhecimento cotidiano. Então, vê lá na prova, olha lá. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões, olha lá, roupa é quentinha e para o frio não entrar, é inadequada, pois, bom, essa questão, né, de diferenciar calor e frio, né, e desmistificar ou desconstruir esse conceito para o candidato, às vezes é um pouco complicado. Por quê, gente? A gente está acostumado a estar um dia quente, balançar a camisa e dizer que está com calor. Ou então, está um dia frio, a gente se agasalha e dizer que está com frio. Na verdade, o que a gente sente é uma sensação térmica de perca ou ganho de calor. Né? Aquilo que lá na química a galera chama de reação endo ou exotérmica, né? Ganhar ou perder calor, tá? É um conceito único, é o conceito de calor. Então, o que a gente tem aqui, né, como ele fala das leis de termodinâmica, que é muito decorrente para as provas, a gente vai lembrar que a termodinâmica, né, na sua segunda lei,
vai diferenciar dois postulados, dois conceitos muito importantes para vocês nessa prova, gente, que são, ó, o primeiro, que é o primórdio, o conceito de calor. Gente, o calor é uma forma de energia em trânsito que é transferida espontaneamente, sem máquinas, sem nenhum objeto, né, de um corpo que está a uma maior temperatura, um corpo mais quente, para um corpo de menor temperatura, um corpo mais frio. Tá? E a gente sempre vai lembrar que isso só vai acontecer se houver diferença de temperatura ou diferença, né, de sensações térmicas, por assim dizer. Logo, o que a gente sabe, galerinha, é que a prova vai pedir muito essas brincadeiras, porque ela sabe que o aluno está acostumado, né, com esse palavreado. É como chegar na farmácia, sumir na balança e dizer, eu vim me pesar. Na verdade, a gente sabe que não vai medir o peso. O peso é uma força física, né, segundo o Isaac Newton. A gente foi medir a massa. Tá? E o que a gente, na verdade, está sentindo não é calor, é ganho de energia térmica. Né? O que, na verdade, a gente está falando do frio, não é frio, é perca de energia térmica. O que está acontecendo aqui no calor é que a gente está mais frio do que o ambiente e o ambiente vai transferir calor para nós. Tá? E a sensação de ganhar calor, a gente chama de calor. Tá? Mas quando o ambiente está mais frio do que nós, a gente diz que estamos com frio. Na verdade, a gente está doando calor para o meio. A gente está tentando aquecer o meio. A gente está perdendo energia. Tá? Esse trânsito vai sempre ocorrer do quente para o frio. E claro, quando a prova fala que isso ficou em contato por algum tempo, não fala quanto, certo? Isso acontece muito com as questões de termômetro. Por que o termômetro tem que ficar em contato com a pele por um certo período? Lembra, ó, para que na troca de calor atinja o famoso equilíbrio térmico. E se está equilibrado, lembra da balança, os dois possuem a mesma temperatura, certo? Então, o que a prova pede é que a gente fale um pouco desse conceito. Mas vamos lembrar um pouco do segundo conceito, ó, que vai falar da segunda, da máquina térmica, né? Então, ó, a máquina térmica que funciona em ciclos entre fontes de diferente temperatura, quente e fria, ela vai tender a ter ciclos de energia entre o quente e o frio. Lembrando que é impossível essa máquina térmica transformar toda a energia da fonte quente em trabalho. Parte ela desperdiça numa fonte fria, que é o próprio meio. Então a questão pede lá que a gente faça essa diferenciação. Então a gente tem, ó, letra A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. Bom, para a roupa absorver temperatura? E o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. Lembra? Não existe frio entrar, calor sair. Existe a transferência de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor. Letra B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Lembra, ó, ninguém fornece calor para ninguém. Tá? A gente tem uma troca energética. Letra C. A roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois calor está contido na sala. Logo, o calor é que sai por ela. A gente não pode definir quem é que sai, quem é que entra, porque tem que ser definido quem está mais quente ou quem está mais frio. E a questão fala, ó, a roupa não é uma fonte de temperatura. Ela nunca vai ser realmente, tá? Então não pode ser letra C. Letra D. Calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um outro de menor temperatura, mas bem coerente com a questão. Mas vamos ler a letra E. Olha lá. Calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. A gente poderia até confundir, mas quando ele fala que o calor não está contido no corpo, tá, e não na roupa, bom, o calor está contido, na verdade, nos dois, no mais quente sendo transferido para o mais frio, tá ok? Então, a mais coerente aí, letra D, tá? O calor não está contido no corpo, ele não está, ele só está passando de um corpo para outro, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Essa é muito fácil. Muito fácil, professor, muito fácil. Eu vou olhar a física de um jeito diferente a partir de hoje. Juliano, Thales, muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham ajudado aí
nossos alunos, nossos telespectadores, o pessoal que está com a gente na segunda tela, a entender um pouco mais e se dar bem nas duas provas, tá bom? Muito obrigado.